Paz e graça seja com todos, com imenso prazer que estamos retornando à introdução da mensagem sobre a natureza humana de Cristo. Perguntas e respostas. Nós iremos ver os pontos que ultimamente tem sido apresentado no meio adventista com respeito à natureza do pecado. E iremos apresentar respostas e esclarecimentos a muitos questionamentos. Se inscreva no canal Despertar em 1844, não se esqueça de deixar o joinha, de compartilhar essas mensagens aos seus prezados amigos e irmãos. Vamos nesse momento pedir as bênçãos do Senhor para darmos continuidade a mais um tema importante que vem tratando da natureza humana de Jesus. Meus prezados irmãos, é sempre de costume e doutrina orarmos de joelho. Mas essa semana eu tive um acidente de moto, fraturei a minha perna e não estou podendo me ajoelhar. Por esse motivo nós iremos, aqui mesmo sentado, agradecer a Deus e pedir suas bênçãos sobre o canal Despertar e sobre sua igreja mundialmente. Oremos então. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de apresentar tua palavra ao teu povo. Abençoe, Senhor, este canal Despertar e abençoe essa mensagem que iremos dar início. Que o Senhor venha abençoar-nos ricamente em Cristo Jesus. Amém. Nós iremos ler o livro O Retorno da Chuva Cerúlea, página 215. Logo após sua visão sobre a cruz de Cristo, em 1882, Wagner começou a ver a importância de apresentar Cristo como alguém em igualdade com o Pai. Percebeu que uma visão correta de Cristo exerce papel importante não apenas na compreensão da divindade, mas também na compreensão do plano da salvação e da justiça de Cristo que o ser humano precisa alcançar pela fé. Então é importante, o autor vem mostrando aqui a compreensão do homem escolhido por Deus, a compreensão que ele teve da verdade. Página 230. Em 1884, Wagner definiu seus pontos de vista sobre a natureza humana de Cristo em vários artigos da revista Adventista. Ele descreveu Cristo como tendo tomado sobre si nossa natureza, Hebreus 2,16 e versos 17. E sobre ele foi posta a iniquidade de nós todos, Isaías 53, verso 6. A fim de nos salvar, era necessário que ele descesse ao nível em que nos encontrávamos. Ou, em outras palavras, ele tinha de assumir a posição de um pecador perdido. O Wagner deixou claro que em todas as coisas ele havia se tornado semelhante aos irmãos. Hebreus 2, versos 17. E isso significa não simplesmente na aparência física exterior, mas no sentido de que ele suportou o pecado da mesma forma que nós. Ele explicou que Jesus precisava se colocar na mesma condição daqueles a quem deseja salvar. Foi nesse sentido que ele carregou os pecados do mundo como se fossem seus próprios pecados. A posição que Cristo tomou é mais bem descrita no meio da expressão nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Wagner cria que Cristo estava sujeito não apenas à lei moral, mas mediante sua própria escolha, sujeito também à condenação da lei,
da mesma forma que todos os pecadores, por ter violado a lei. Esse fato não fez de Cristo um pecador, pois os pecados que ele carregou não eram os seus próprios pecados, mas os nossos pecados. Então aqui, o autor do livro vem mostrando a compreensão, o ponto de vista, que não é um ponto de vista do mensageiro de Deus, mas aquilo que Deus enviou como verdade. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos como um tesouro celeste. A compreensão. A compreensão que tivermos da natureza humana de Cristo, ela vai ter um peso muito importante com respeito à compreensão da mensagem da justificação pela fé. 231 diz: uma das coisas mais animadoras da Bíblia é saber que Cristo tomou sobre si a natureza do homem. Saber que seus ancestrais, segundo a carne, eram pecadores. Quando lemos o registro da vida dos ancestrais de Cristo, e vemos que eles tinham todas as fraquezas e paixões que possuímos, descobrimos que nenhuma pessoa tem qualquer direito de desculpar seus atos pecaminosos com base na hereditariedade. Se Cristo não tivesse se tornado semelhante a seus irmãos em todas as coisas, então sua vida sem pecado não nos ofereceria nenhum encorajamento. Então, aqui nós estamos vendo aqui como a mensagem que Deus nos enviou é importante. Ou seja, quando nós acreditamos na verdade pura e íntegra de 1888, que foi nos ensinado que Cristo, ele veio com a tua e com a minha natureza, ele herdou as mesmas paixões que você e eu herdamos do ventre de nossa mãe. E quando nós agora olhamos para Jesus Cristo, nós vemos o que? Coragem, vemos força. E olhamos para o nosso fracasso, olhamos para os nossos pecados, olhamos para a nossa natureza pecaminosa e vemos que não existe desculpa para o pecado. Pecamos porque queremos. Pecamos porque escolhemos pecar. O autor continua: o fato de Cristo ter assumido sobre sua natureza sem pecado, nossa natureza pecaminosa, era para o Ogden uma das coisas mais animadoras. Para o Ogden, a natureza de Cristo era mais do que simplesmente um credo doutrinário. Ela representava parte essencial do Evangelho eterno, que incluía as boas novas decorrentes da correta compreensão dos concertos ou alianças. E devia ser entendida no contexto da justificação pela fé na justiça de Cristo. Então a mensagem da cristologia, ela está dentro do Evangelho eterno. Ela faz parte da mensagem da justificação pela fé. Então, se temos uma compreensão errada da mensagem da cristologia, da natureza humana de Cristo, se passamos a ensinar, se estamos crendo, ensinando que natureza pecaminosa é pecado, ou que uma criança já nasce pecadora, então estamos crendo num evangelho que não salva. O evangelho é falso, um evangelho de Satanás, que não é o evangelho de Deus. E se estamos crendo dessa forma, olha, é melhor que venhamos crer da outra forma, da forma correta, da forma que Deus enviou, porque os livros dos pastores Jones estão ao nosso dispor. Mas o problema é que nós não estamos querendo agradar a Deus, estamos querendo mais agradar a homens. Estamos buscando mais a glória deste mundo, a glória dos homens. Queremos aplausos.
Porque essa mensagem de 1888, ela não vai te dar aplausos. Não, tu vai ficar o quê? Encurralado num cantinho para ali, entendeu? É por isso que muitos não querem aceitar a verdade. Muitos não querem pregar essa verdade. Outras é porque realmente não querem abandonar, não tem desejo de lutar contra os seus vícios e defeitos de caráter. O tema constituía o fundamento de sua compreensão sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo. O tema da cristologia, o tema com respeito à natureza humana de Cristo, era o fundamento, a base da mensagem da justificação pela fé. Se tem uma compreensão correta da natureza de Cristo, então tem uma compreensão correta da mensagem da justificação pela fé. E nós encontramos no livro Cartas às Igrejas, do pastor Andrias, uma compreensão clássica, linda e maravilhosa da natureza humana de Cristo. Nós encontramos no livro Tocado por Nosso Sentimento uma compreensão maravilhosa da natureza humana de Cristo. Nós encontramos no livro Como Ser Realmente Feliz, a obra mais clássica, mais linda, mais perfeita que nós temos aqui no Brasil, que vem tratando da natureza humana de Cristo e da mensagem da justificação pela fé. Que Deus seja louvado. Nós temos nos livros Cartas aos Romanos, Gálatas, Cristo e Sua Justiça, Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã e outros livros, lições de fé. Mas esses livros, eles não são bem-vindos nos muitos grupos de pessoas que se intitulam da verdade presente. Na perspectiva de Ellen G. White, a natureza humana de Cristo exercia papel central no plano da salvação e da restauração do homem. Assim, com base na mensagem que ela escreveu à igreja em setembro de 1888, o tema da natureza humana de Cristo não se enquadrava entre os que ela não considerava de real importância. Ao contrário, ela o via como um tema lamentavelmente negligenciado. Não se tratava de um assunto secundário, mas de um tema que fazia parte do Evangelho eterno. E aqui o autor vem mostrando que a profetisa via que o tema era negligenciado entre nós. Hoje é que é negligenciado. A compreensão está ao pó. Aí de repente, alguém se levanta e fala: olha, eu tenho a verdadeira compreensão da mensagem da justificação pela fé e a verdadeira mensagem da natureza humana de Cristo. Mas esse alguém se levanta e não mostra aquilo que ele chama de verdadeiro, baseado nos livros de Jones e Wagner, Bíblia, Espírito e Profecia, certo? Aí fica difícil, muito difícil de aceitar tal mensagem. Pelo menos para mim, né? Diz mais: qual é a obra do ministro do Evangelho? É partir convenientemente a palavra da verdade, não com o objetivo de inventar um novo Evangelho, mas de partilhar adequadamente o Evangelho que já lhe foi confiado em 1888. Há assuntos que são lamentavelmente negligenciados e que deveriam ser amplamente estudados. A força da nossa mensagem deveria estar na missão e vida de Jesus Cristo. Missão e vida de Jesus Cristo. Qual foi a sua missão?
que seja dada ênfase à humilhação, abnegação, mansidão e humildade de Cristo, de maneira que corações orgulhosos e egoístas percebam a diferença entre eles próprios e o padrão e se humilhem. Mostrem a seus ouvintes Jesus em sua condescendência para salvar a humanidade. Mostre-lhes que aquele que era o penhor deles teve que assumir a natureza humana e carregá-la em meio às trevas e o pavor da maldição de seu pai, devido à transgressão do homem à sua lei, pois ele foi reconhecido em figura humana. Descrevam se a linguagem humana conseguir a humilhação do Filho de Deus, e não pensem que vocês terão alcançado o clímax quando o contemplarem, trocando o trono de luz e glória que partilhava o Pai pela humanidade. Ellen G. White deixa claro dezenas de vezes em seus escritos que era necessário que Cristo assumisse a natureza caída do homem, a fim de se tornar a garantia, o penhor ou o fiador do homem. Era necessário que tomasse sobre si a nossa natureza, a fim de provar a falsidade da declaração de Satanás. Dessa forma, Cristo tornou-se o representante, garantia, fiador do homem. O substituto, o fiador do homem, devia possuir a natureza do homem, uma ligação com a família humana, a qual devia representar, e como embaixador de Deus, devia participar da natureza divina, ter ligação com o infinito. Somente por meio de uma vida sem pecado, enquanto revestido do manto da humanidade, poderia Cristo, como substituto e fiador do homem, suportar o fardo do pecado de um mundo caído. Além disso, foi o Cristo em carne humana que viveu uma vida de justiça, uma justiça da qual o homem pudesse tornar-se participante. Então, aqui está o porquê Jesus deveria assumir a minha natureza. Aqui está o porquê Jesus Cristo deveria vir ao ventre de sua mãe com as mesmas paixões que eu vim do ventre de minha mãe. Ah, mas alguém pode chegar e dizer, mas Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. É verdade. E você e eu, um dia, não fomos ou seremos um dia gerados pelo Espírito Santo de Deus? E no momento em que você e eu somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, a natureza pecaminosa desaparece de ti? Não. Certo. Nós temos que entender uma coisa, que quando o homem é gerado pelo Espírito Santo de Deus, o que é transformado é o caráter. A natureza continua a mesma natureza pecaminosa, com as suas paixões. Compreendemos mais. Nem todos, porém, estavam dispostos a ouvir o que o Wagner tinha a dizer na Assembleia de Minneapolis. Muitos tinham desculpas que seria um grande obstáculo para a aceitação da mensagem enviada por Deus. O que queremos apresentar agora é como vocês podem progredir na vida divina. Ouvimos muitas desculpas. Não consigo viver à altura disso ou daquilo. O que vocês querem dizer com isso ou aquilo? Vocês querem dizer que o sacrifício feito na cruz do Calvário em favor da raça caída foi um sacrifício imperfeito, que não nos foram concedidos graças e poderes suficientes para nos fazerem vencer nossos próprios defeitos e tendências naturais?
e que não temos um Salvador completo à nossa disposição? Ou é a intenção de vocês desonrar a Deus? Bem, vocês dizem, foi o pecado de Adão. Dizem também, não sou culpado disso e não sou responsável pela culpa e queda dele. Aqui estou com todas essas tendências naturais e não sou culpado se essas tendências naturais se manifestam em mim. Quem é o culpado? Deus? Por que Satanás teve esse poder sobre a natureza humana? Essas são acusações contra o Deus do céu, e ele lhes dará uma oportunidade, se vocês assim o desejarem, de finalmente lançar contra ele as acusações de vocês. Então ele lançará contra vocês as acusações dele quando vocês forem levados ao seu tribunal de julgamento. Ouço o apelo que ele faz. Conheço todos os males e tentações com que vocês são assaltados. E eu enviei meu Filho Jesus Cristo ao mundo, em que vocês vivem, para lhes revelar meu poder e minha força, para lhes revelar que eu sou Deus, e que lhes concederei auxílio para erguer vocês do poder do inimigo e lhes dar uma oportunidade para que vocês reconquistem a imagem moral de Deus. Aqui está mostrando o que Jesus foi na minha carne. Jesus Cristo não simplesmente herdou a minha natureza, mas ele herdou a natureza de toda a humanidade. Toda a humanidade estava em Cristo. Jesus Cristo sentiu o que toda a humanidade sente. Por isso ele foi qualificado para ser o teu e o meu sumo sacerdote. Um Salvador completo, que conhecia todo o mal e tentações com que a natureza humana tinha de lidar. Um Salvador que lutou as batalhas que a natureza humana tem de enfrentar. Essa era a verdade que possibilitava ao homem vencer. Os irmãos não tinham uma visão clara acerca de Cristo como substituto e garantia deles. E a mensagem de Jones Wagner foi ao cerne da questão, expondo a falta de conhecimento deles. Foi devido a esse fato que muitos irmãos reagiram negativamente à mensagem que estava apresentando, por crerem que Cristo não poderia ter assumido a mesma natureza do homem, pois nesse caso teria sucumbido às tentações. Esses irmãos estavam prontos para protestar que o Wagner estava rebaixando demasiadamente a pessoa de Cristo. É o que muitos estão dizendo, vocês estão rebaixando demais a pessoa de Cristo. Além disso, o fato de Cristo ter assumido sobre si a carne, não a de um homem, não a de um ser não pecaminoso, mas do homem pecaminoso, ou seja, o fato de que a carne por ele assumida possuía todas as fraquezas e tendências pecaminosas, às quais a natureza humana está sujeita. Está revelado nas próprias palavras que serviram de base para a elaboração deste artigo. Ele nasceu da descendência semente de Davi segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana, diz o autor. Se ele se tornou em todas as coisas semelhantes aos irmãos, Hebreus 2, verso 17, ele deve ter então sofrido todas as enfermidades e paixões de seus irmãos. Só assim poderia ele estar em condições de ajudá-los. Assim era necessário que ele se tornasse um homem,
não somente para poder morrer, mas para estar apto a simpatizar com os que sofrem as ferozes tentações incitadas por Satanás por meio da fraqueza da carne e também socorrê-lo. Aqui está um dos porquês Jesus Cristo deveria assumir a minha natureza, a tua natureza. O fato de Cristo ter nascido sob a lei representa consequências inevitável do fato de ele ter nascido de uma mulher, de ter assumido a natureza de Abraão, de ser um descendente de Davi, possuindo a semelhança da carne pecaminosa. A natureza humana é pecaminosa e a lei de Deus condena todo o pecado. Isso não significa que os homens nascem neste mundo automaticamente condenados pela lei. Pois quando crianças de berço, eles não têm nenhum conhecimento do certo e errado. E são incapazes de produzir ações certas ou erradas. Contudo, nascem com tendências pecaminosas devido aos pecados de seus antepassados. Quando Cristo veio a este mundo, ele nasceu sujeito a todas as condições a que outras crianças estão sujeitas. Aqui é um comentário do Mensageiro de 88, que diz mais assim: alguns podem supor, porém, após ler este artigo até essa altura, que estamos depreciando o caráter de Jesus pelo fato de o colocarmos no mesmo nível do homem pecaminoso. Pelo contrário, estamos simplesmente exaltando o poder divino de nosso bendito Salvador, que voluntariamente desceu ao nível do homem pecaminoso, de maneira que pudesse exaltar o ser humano à sua própria condição de pureza imaculada, que ele conservou sob as mais adversas circunstâncias. Deus estava em Cristo e, portanto, ele não poderia pecar. Sua humanidade somente velou sua natureza divina, e esta era mais do que capaz de resistir com êxito às paixões da carne. Houve uma luta durante toda a sua vida. A carne, incitada pelo inimigo de toda a justiça, inclinava-se a pecar. Todavia, sua natureza divina nunca por um momento sequer abrigou qualquer desejo maligno. Seu poder divino em nenhum momento vacilou. Depois de ter sofrido na carne tudo o que o ser humano pode sofrer, retornou do trono do Pai, ao trono do Pai, tão imaculado quanto quando deixou as cortes de glória. Quando jazia na tumba, sob o poder da morte, não era possível fosse ele retido por ela, pois havia sido impossível que a natureza divina que habitava nele pecasse. Bem, alguns dirão: esse fato não me traz nenhum conforto, não havia possibilidade que o Filho de Deus pecasse, mas eu não tenho nada desse poder. Por que não? Vocês podem tê-lo se quiserem. O mesmo poder que o habilitou a resistir a cada tentação sugerida pela carne, enquanto esteve rodeado de fraqueza, pode capacitar-nos a fazer o mesmo. Cristo não podia pecar porque ele era a manifestação de Deus. Da mesma forma pode acontecer conosco. O que diz o apóstolo São Paulo? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, o que disse Paulo? Vivia exclusivamente na fé do Filho de Deus. Então, essa é a introdução das sequências de vídeos que nós iremos transmitir
aos meus prezados irmãos sobre a natureza humana de Cristo. Nós iremos focar todos os pontos, nós iremos trabalhar em todos os pontos o que é as paixões, o que é natureza pecaminosa, se uma criança nasce ou não nasce pecadora, se natureza pecaminosa é pecado ou não é pecado, se podemos viver nesta carne como Cristo viveu ou não. Mas nós iremos explicar tudo isso, nós iremos mostrar tudo isso somente dentro da Bíblia, do Espírito de profecia e da mensagem que Deus enviou aos seus 2 ministros em 1888. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto que eu amo muito e aprecio bastante, que está em Testemunho para Ministro, na página 91. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Diógenes e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então essa é a mensagem da justificação pela fé, a mensagem do Evangelho eterno. E de acordo com a nossa introdução, essa mensagem da justificação pela fé, ela só é entendida, compreendida à luz da cristologia. E se tivermos um conceito errado do que foi Jesus, de que tipo de carne ele herdou, ele nasceu, isso vai ter um peso muito sério com respeito à compreensão da mensagem da justificação pela fé. Pois eu aconselho a todos, se querem ter realmente uma compreensão correta, uma compreensão maravilhosa da natureza humana de Cristo, leia o livro Cristo e Sua Justiça, o caminho consagrado para a perfeição cristã, o comentário de Gálatas e o comentário de Romanos, lições de fé e outros sermões do pastor Jones e Wagner. Então você também vai ler os livros do Espírito de Profecia e a Santa Palavra de Deus. Aí também eu te aconselho a ler o livro Tocado por Nosso Sentimento. Também eu aconselho a ler o livro Cartas às Igrejas. E também eu te aconselho a ler o livro Como Ser Realmente Feliz. Tem essa versão bem antiga e tem a versão mais recente. Se você ler esse material, você vai ter uma compreensão que vai te conduzir ao céu. A compreensão, lembre-se bem, a compreensão da mensagem da justificação pela fé está baseada na compreensão da natureza humana de Jesus. E a compreensão correta, tanto da mensagem da natureza humana de Cristo, como da justificação pela fé, está dentro dos livros dos autores que aqui foi mencionado. Que Deus assim nos abençoe. Nós iremos nos próximos vídeos tratar deste tema de forma minuciosa, esclarecer cada ponto, cada tema. Nós iremos esclarecer Romanos capítulo 8,
em semelhança de carne. Vamos entender se semelhança, que ali a Bíblia está se referindo, se era realmente a minha carne ou não a minha carne. Hebreus capítulo 2, versos 14 em diante, nós iremos ler todos os pontos, né? Filipenses, etc. Que Deus assim nos conceda graça, sabedoria, humildade, mansidão, a mente de Cristo, para compreender a sua preciosa mensagem. Também eu peço a você de que se inscreva no canal Despertar em 1844, deixa o seu joinha, compartilhe esses vídeos. Em Cristo Jesus, meus prezados irmãos, até a próxima. Senhor, obrigado por mais esse tema, Senhor, que foi apresentado. Abençoe teu povo, Senhor, desperta-nos. Esvazia-nos de todo orgulho, Senhor, de todo espírito que esteja em desarmonia com a tua palavra. Ajude-nos a aceitarmos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.